sem Certo. mim. Bom, Oi, Duduzinho. crianças, eu primeiro quero Oi. falar uma coisa muito séria com vocês, para vocês aprenderem. Porque vocês não sabem todas as coisas. Vocês são pequenos e muitas vezes a professora de vocês pede algumas coisas que não é conveniente para nós. Mas a professora na escola muitas vezes é obrigada a falar sobre este assunto, mesmo que ela não goste. Uma das coisas que todo professor tem que falar, eu sei porque eu fui professor, fui diretor de escola, fui coordenador pedagógico, faz parte do programa regional, seja da prefeitura, seja do estado, o professor precisa falar para cumprir o programa. A irmã Rúbia é professora, ela sabe. Isso mesmo. E uma das coisas que a gente tem que falar na escola é sobre o folclore. O folclore são festas populares que envolvem a cultura de um país e, às vezes, até de países estranhos ao nosso. E que nem sempre é verdade. Muitas vezes é uma lenda. Vocês querem saber uma lenda? Não sei se você, professora de vocês, já falou na escola sobre o Saci Pererê. É uma lenda. Não existe. É uma mentira. O que é personalizado muitas vezes nesse tal Saci Pererê é um espírito mau que faz travessura para enganar as pessoas. Então, tudo que é folclórico, nós precisamos ouvir do professor, não dizer para ele que ele é mentiroso, porque ele precisa falar, mesmo que ele não concorde. Então, vocês têm que ouvir para entender o quê? A história do mundo. Não é só a história do Brasil. Vocês estão me entendendo? O professor fala sobre o folclore. E uma das coisas que pegou muita moda aqui no Brasil é o Halloween. Então, hoje, para poder conversar com vocês sobre isso, eu fui pesquisar sobre o que é o Halloween. O Halloween teve origem numa sociedade dos celtas. E aonde que existem essas pessoas? Essas pessoas existiram, estes celtas, que era uma população do ano de 600 antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, começou a existir esta população chamada celta. E essa população foi exterminada através de guerra, se misturou com outras pessoas de outro país, e a raça dos celtas, a sociedade celta, acabou por volta do ano 600 depois de Cristo. E aonde eles moravam? Num lugar onde hoje faz parte do Reino Unido, da Inglaterra, na Irlanda. E uma partezinha deles era no começo da França, porque naquele tempo, a divisão de países era diferente do que é hoje. Então, antigamente era a terra dos celtas, hoje é a Irlanda. E a Irlanda faz parte do Reino Unido. Vocês se lembram que a Rainha Elizabeth morreu há pouco tempo, né? Que era a rainha do Reino Unido. E foram estes celtas
tinha uma crendice. O que é uma crendice? Uma coisa que é uma superstição, que a pessoa acha que existe, mas não existe na verdade. E que festa era essa? Que coisa era essa? Eles acreditavam que no dia 31 de outubro, todas as pessoas que tinham morrido naquele ano voltavam para visitar os que tinham ficado vivos. E eles tinham muito medo disso. Então, eles faziam um festival chamado Samaim. E esse festival chamado Samaim, eles vestiam roupas esquisitas, tudo que era para assustar essas pessoas que vinham. Que muitas vezes eles consideravam que eram espíritos maus, demônios. E outros achavam que era parente deles que tinha voltado. Então, eles fizeram esta festa para espantar os fantasmas. Por isso que o Halloween, eles ensinam a vestir por máscara, que amedronte, e por fazer caveira dentro de uma mão verde e pôr uma vela dentro, que é para assustar. E as sociedades foram fazendo isso como uma festa que antecede o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, para contradizer. Uma festa contradiz a outra. Por isso que nós, apostólicos, não festejamos o Halloween. Mas vocês, na escola, não podem chegar e dizer para a professora: eu não participo, eu não estou. Porque lá na escola você precisa respeitar o professor. Ele precisa falar disso para introduzir vocês que estão crianças, que estão começando agora, na história universal. Só que tem uma coisa, vocês também não podem se deixar influenciar e querer que a mamãe te fantasie, que a mamãe compre fantasia para você. E se a professora começar a insistir muito, você pode dizer: eu não gosto disso, professora, eu não quero me mascarar. Mas se de todo a professora quiser obrigar vocês, é melhor não discutir, não fazer malcriação para a professora. Participa um pouquinho e não fala mais nisso. Faz só para respeitar o professor, não para comemorar o Halloween. Eu estava trocando as letras. Vocês estão me entendendo que aonde o pastor Nilson quer chegar? Nós não festejamos o Halloween. O Halloween é uma mentira. É uma festa pagã. Festa pagã, apostólico não pode participar. Mas se você estiver dentro da sala de aula e a professora dizer para você que você tem que participar, então, para não desrespeitar o professor, porque ele também é obrigado a falar sobre isso, para introduzir as crianças na história universal, e muitas vezes o próprio professor não conhece o fundamento. Eu pesquisei um monte à tarde hoje aqui, quando eu recebi da irmã Rúbia. Mas eu não vou ficar entrando em detalhe uma coisa que para nós não é bom. Vocês me entenderam? Eu só quero que vocês, se estiver na escola e for obrigado, respeite o professor, respeita o ambiente da escola e participa sem achar que aquilo é verdade. Porque agora vocês sabem que não é verdade. E quando chegar em casa, não tem que ficar insistindo para a mamãe e para o papai
dá alguma coisa que não é certo para vocês. Muitas vezes o professor, a escola faz festa e tudo por causa da história. E nós temos que aprender a história, mas não podemos participar da festa e não devemos participar. Mas se tiver na escola, o aluno não pode desrespeitar o professor, nem o diretor, nem o coordenador pedagógico. Então, é melhor fazer o que o professor... Vamos dizer, o professor manda você recitar alguma coisa sobre o Halloween. Pensa na Santa Avó, lê aquele versinho e fica quieto. Isso não é participar. Agora, se você gostar e quiser participar porque gosta daquilo, da folia, aí você já vai fazer uma coisa errada. Vocês, crianças, estão me entendendo? E os pais que me ouvem estão também me entendendo? Eu estou dizendo que o Halloween é uma festa pagã. Pastor, Nós não participamos... Oi, pode me perguntar. Pode Ana perguntar. Júlia, minha guriazinha, foi convidada para essa festa sábado. E eu estou aqui explicando para ela. Eu já tinha explicado, inclusive hoje eu perguntei pro pai dela, né, o que era Halloween. Aí a gente ficou um olhando para a cara do outro, sem saber o que falar. E Deus é tão bom que agora o senhor está falando, está respondendo a minha pergunta. E ela tá falando, mamãe, mas então eu não posso ir na festa? Ela tá aqui super chateada. E eu disse que não, que na minha opinião, mediante o que o senhor está falando, ela não pode participar, não é correto? Isso. Agora, se fosse num dia normal de aula É que na casa de tivesse uma... aula, aí Não ela é não na podia. escola. Não Então, é na escola, é na casa de uma amiga. não, ela pode dizer que não deu para ir e não precisa dar satisfação, porque estas coisas são prejudiciais. Ó, a gente pode participar de uma festa para espantar fantasma? Pergunta para ela se ela tem poder como a Santa Vó Rosa para espantar fantasma. Tá entendendo, Ana Júlia? Ela tá Agora, entendendo. então, não é bom. São ambientes que não são certos. O professor, muitas vezes, é obrigado a participar. Eu, muitas vezes, participei de desfile, de festa na escola, porque eu era coordenador. O programa da prefeitura estava introduzindo o aluno à história. A história, eles estão, inclusive, aprendendo comigo hoje, que eu mostrei. Qual é a origem dessa festa? O Halloween tem origem nos celtas, que viveram no século XVIII. Essa festa foi ampliada a partir do século XVIII. O século XVIII começou em 1700. Nós estamos no ano 2000, 1701 até 1800. E foram coisas que a humanidade, no pecado, no mal, foi fazendo só por tradição. Muitas pessoas nem sabem o que é isso. Daí eu pesquisar para poder mostrar para vocês a origem desta festa. A origem desta festa foi instituída pelos celtas, que viveram aqui na humanidade entre 600 anos antes de Cristo e 600 anos depois de Cristo. Então, eles já foram exterminados há muito tempo. E toda vez, o ano deles terminava no dia 31 de outubro, que era o início do outono, no período do outono. Neste dia, eles acreditavam, foi uma crendice que surgiu,
que todas as pessoas que tinham morrido durante aquele ano vinham visitar os vivos. E eles ficavam com medo, porque eles achavam que era um demônio, que vinham atormentar, vinham atrapalhar a vida deles. Por isso daí que o Halloween é comemorado exatamente com tanta caveira, com tanta coisa assustadora, inclusive com bruxa. Agora, eu pergunto para as crianças, bruxa pode ser de Deus? Não. Então, crianças, se vocês estiverem na escola, num dia de aula, e a professora falar do Halloween, e dizer que é uma festa engraçada, que não sei o quê, e que dá... Vocês ouçam e fiquem quietos, porque ela tem que falar isso para poder ir falando alguma coisa da história. Mas o Halloween também é uma lenda, e lenda é algo que, vamos dizer, é uma tradição cultural de um país que nem é o nosso. Vejam onde os celtas existiram, na Irlanda do Norte, lá na Europa. Nem agora, nem aqui. E eu estou falando isso de propósito também para os pais aprenderem e quando tiver para poder explicar para o filho. Porque ele não deve, porque toda criança tem o direito de saber porque ele não pode participar de alguma coisa. Entenderam, irmãos? Eu sei que às vezes não sabe. Então, eu quero que vocês entendam bem. Se tiver na escola e o professor exigir dentro da sala de aula, para respeitar o professor, vocês têm que fazer o que o professor mandou. Mas sair de casa para ir participar de uma festa vestido de bruxa, então não pode ser apostólico se faz isso. Como é que a Santa Avó vai guardar uma pessoa que sai de casa para fazer uma festa assim? Que é fundada na mentira, que é formada com coisas que não são agradáveis a Deus. Eu quero que as crianças entendam a diferença, não é verdade, irmã Rúbia? Sim. A diferença. Se você tiver um dia de aula dentro da escola, você está lá respeitando o professor. Mas para sair de casa para fazer folia num dia de Halloween, que é uma festa pagã, apostólico não pode. E crer que aquilo é uma festa importante, uma festa cultural, a gente precisa, para aceitar isso, a gente precisa saber a origem. Por isso que eu fui procurar a origem. Tá certo. E eu estou mostrando para vocês a origem, para vocês saberem por que a Santa Avó não aprova a festa do Halloween. Como também não aprova a festa do Saci Pererê. É, folclore, né? Tem muita coisa do folclore que é mentirosa. O Lampião, por exemplo, comemorar, diz que o Lampião é uma cultura brasileira. Mas o Lampião foi ruim, assassino, matava os outros, fazia as coisas erradas. Então, nós não podemos achar que aquilo foi bom. Praticamente Vocês estão me entendendo? Todos os personagens do folclore não são bons mesmo. A maioria deles. A maioria deles é lenda, e lenda é mentira. Tudo mentira. Então, as crianças que estão me ouvindo hoje, quando a professora falar que vai falar sobre o folclore, ou sobre uma lenda, vocês precisam entender que estão ouvindo algo que é mentiroso. A professora só está falando porque são coisas da história universal, que aconteceram, que tiveram origem no envolvimento da sociedade como uma cidade, como um país, como um estado, mas que também não é verdade. É isso que vocês precisam entender. A pastora Lívia, Tá que ergueu a mãozinha, pode falar, Lívia? Alecrim.
Assim como o Halloween, tem o Carnaval, a festa junina. E quando tem essas festas, eu não vou para a escola. Ó, Muito bem. o carnaval nem pode ir mesmo, porque o carnaval tem uma origem ainda pior do que o Halloween. Pior. O Império da Morte comemora a fundação dele no carnaval. Olha só. Na verdade, a festa do carnaval é chamada a festa da carne. Exatamente porque é quando o inferno comemora a sua fundação. É horrível. Então é horrível. Horrível. A festa junina, se nós pensarmos nos santos que são homenageados, como São Pedro e São Paulo, como São João, tanto o evangelista como São João Batista, são santos, só que eles são comemorados com pinga, com fogueira, com coisas que não é certo. Por isso que, às vezes, no boletim da igreja, a gente fala sobre São Pedro no final de junho. Não como uma festa junina, mas como uma festa em comemoração àquele santo, porque nós cremos nele. Vocês estão me entendendo? E a gente também não deve ir numa festa junina do mundo aí, onde tem quentão, que é feito com pinga, bebida alcoólica, essas coisas. E homenagear um santo bebendo, ficando, né, fazendo coisa errada, dançando. Por isso que a Lívia falou certo de não ir. Entendeu, Tem outra Lívia? mãozinha levantada, irmã. Uhum. Entendeu, Lívia? Sim. A Bia agora, só um pouquinho, tá, Franciane? Bia. Rúbia, eu tenho um negócio pra falar. Calma aí. O que ela queria? O que você falou, Bia? Não entendi. Nós não entendemos. Na minha escola, que é a escola que eu estudo, eles não comemoram esse tipo de festa, como o Carnaval, o Halloween, porque eles estão bem achados comemorar essas festas. É que a sua escola é cristã, né? Sim. Então é bom que não comemore, é uma escola boa. É adventista. Quando muito a professora fala, mas diz que não vai comemorar, não é? Sim. Eu só relembra Aí você fica... Ela explica só sobre o conteúdo, de como surgiu, que é mentira e essas coisas. Isso. O conteúdo. Isso que é o certo. Mas tem escola, tem conforme a diretoria, conforme o diretor e conforme o currículo da escola foi montado, ele é obrigado a falar e de alguma forma comemorar, nem que seja de uma forma rapidinho, quando o professor não gosta muito. Entenderam? A minha sala eu precisei, mas eu nem enfeitei nem nada. E eu precisei falar alguma coisa, as crianças vieram caracterizadas, né? Mas por mim, assim, eu não enfeitei nada, nem nada da minha sala. Só foi assim. Tá certo. Mas é porque a gente precisa, né? Tá ali no planejamento, tudo tem que seguir. É que nem eu falei para a irmã de manhã. A Franciane quer falar? Pode falar, Franciane. Tinha acabado de acabar a reunião na igreja, eu tava voltando para casa. Aí tinha alguns adultos comemorando lá o Halloween. Daí o homem veio correndo e deu um saquinho de doce para mim. Só que eu não comi. Eu joguei no lixo, porque vai que tá com veneno. Daí eu joguei no lixo também, por causa que se meu sobrinho achar, ele come. Tá bom. Tá bom. Bom, Gabi. Agora eu acho que esse assunto só um pouquinho. Tem outro que é mais importante do que esse. Só tem a Gabi ali, pastor. Só um pouquinho. Fala, Gabi. Assim, ó, sabe a festa junina?
O meu pai, ele tava me contando que é uma história meio que eu achei meio... Eu não gostei muito, mas é assim, ó. A festa junina, o São João tinha um amigo rei, né? E a mãe, que era a rainha, ela tinha uma filha e era o aniversário dela. Só que daí ela não gostava do São João e mandou a filha, pediu pro pai pegar e tirar a cabeça de São João no dia do aniversário dela. Então, era a esposa do rei, não era bem esposa, ela era namorada do rei. E ela tinha uma filha já moça, que era muito bonita. E a filha dançou, tá certo, a filha dançou para o rei e o rei disse para ela, pediu o que ela quisesse, que ele lhe dava. Ela pediu a cabeça de São João Batista. E o rei teve que mandar matar São João, cortar a cabeça dele. E isso daí é para vocês verem que é tudo maldade. Então, a gente homenageia São João Batista, agradecendo a ele por tudo que ele fez. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre uma data muito importante para o reino do céu, para a Igreja Apostólica, para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Eu quero falar um pouquinho com vocês, porque a hora já passou meia hora, então vai me restar meia hora para nós conversarmos um pouco sobre isso. Que foi o dia 26 de outubro de 1970. Portanto, 52 anos atrás. Como vocês sabem, já foi falado muitas vezes, que a Santa Vó Rosa pediu para o nosso Deus e para Jesus que ela queria terminar a sua vida aqui na Terra, no seu corpo, porque o corpo dela já era muito cansado, já tinha bastante idade, e que ela tinha a sua ação, a possibilidade de trabalhar, que ficava muito diminuída, porque tinha hora que o corpo não suportava. Então, ela achou que, quando ela tivesse só em espírito, ela tinha mais facilidade para ir para todo lado. E, conversando com Jesus, ela fez esse pedido várias vezes. E Jesus, enquanto o nosso Deus não autorizou, ele não levou a Santa Vó. Mas antes disso, ele disse para a Santa Vó que ela só podia ir quando ela preparasse alguém que pudesse substituir ela na direção da igreja. E no meio da igreja tinha umas pessoas falsas, que na frente da Santa Vó era uma coisa e por detrás dela era outra. Então, vendo tudo isso, Jesus viu que a igreja naquela época estava correndo um perigo muito grande. Tanto é que a luta ia ser tão grande e Jesus disse que não tinha certeza que o bispo e a irmã Odete iam conseguir vencer a luta. Junto com a Santa Vó, é claro. E foi um dos motivos que a igreja cresceu muito pouco nos 16 primeiros anos de vida. Muito pouco. Por quê? Porque Jesus não tinha certeza da possibilidade de aplicar o juízo final. Ele precisava que 3 coisas ou 4 acontecessem. A primeira delas, que a Santa Vó vencesse até a última batalha. A segunda,
que o bispo e a irmã Odete também, confiando na Santa Avó Rosa, vencesse a batalha até o fim, quando ele ia ter a sequência, que ele ia dar a coroação da Santa Avó como Espírito Consolador. A terceira, que a Santa Avó tivesse sabedoria suficiente para preparar alguém para lhe representar. E a quarta, que a igreja aceitasse todas estas coisas, inclusive o governo do sucessor. E Jesus disse várias vezes para o bispo e para a irmã Odete: quando meu pai precisar desta minha serva no céu, que ele levar ela para o céu, vocês vão ouvir a voz dela como ouvem a minha hoje. Isto que significava isso? Que se a Santa Avó vencesse até o fim, o governo da igreja, ela seria uma santa que iria continuar governando a igreja. Por isso que disse Jesus que o Espírito da verdade que ele, da parte do Pai, ia enviar, ele faria lembrar tudo quanto Jesus tinha dito e anunciaria as coisas que haveriam de vir. Então, este era o papel que a Santa Avó ia exercer quando ela vencesse até a última batalha, que Jesus considerou como a vitória sobre o poder da morte. Porque o mal, se tivesse podido matar a Santa Avó, tinha matado. Porque ela teve 3 infartos. Eu já contei para vocês que uma vez, o terceiro infarto, eu estava na casa dela e eu vi do jeito que ela ficou. E ela disse para nós que estávamos lá, que fez nós prometermos que não íamos trair o bispo e a irmã Odete. E quando foi mais tarde, ela disse: Jesus ainda não me quis no céu. E ela viveu mais um pouco ainda, para dar tempo dela preparar o irmão Al. E para dar tempo para ela dar o último preparo para a igreja. E quando a igreja teve uns problemas, então Jesus precisou abreviar o tempo dela. A ida dela para o céu. E quando ela sabia que ela ia, que o corpo ia tombar, que ela não voltava viva para casa, ela saiu sabendo, ela só não sabia a hora e o tempo. E ela enfrentou tudo aquilo com muita coragem e confiando de todo o coração em Jesus, que ele ia tomar conta de tudo, inclusive dela. Naquela luta que ela ia enfrentar, a última batalha contra o mal, enquanto ela estava no corpo. E quando tudo aconteceu, o bispo e a irmã Odete precisaram dar a prova da fé e da confiança nela. E como eles confiaram de todo o coração, foi quando a Santa Avó conseguiu a grande vitória dela, que ela vencia o mal de uma forma perfeita e deu a vitória para a igreja. Por isso que o dia 26 de outubro não se comemora só a grande vitória da Santa Avó Rosa. Foi uma vitória muito grande da nossa igreja, que a Santa Avó, junto com o irmão Aldo, com o bispo, com a irmã Odete, eles deram para nós. Porque uma vez que eles venceram a batalha, que Jesus disse que era muito difícil,
e que ele não tinha certeza que eles iam vencer. Tanto é que Jesus disse que se não podia se cumprir a vitória como precisava, ele ia levar junto com a Santa Avó, aqueles que fossem fiéis, e o juízo, o final do mundo, do juízo final para o mundo, ia ser adiado, como aconteceu no tempo de Noé. Então, aí, como eles venceram, e a Santa Avó foi investida na função de consolador, a garantia da vitória da igreja ficou confirmada, com a vitória da direção e o início do ministério do irmão Aldo. Porque, percebam bem, eu ainda na festa falei, primeiro, a irmã Odete e o bispo precisaram enfrentar uma luta muito grande que a igreja estava causando. Não todos, é claro, um grupinho pequeno. E que, com a unção e a palavra da irmã Odete, ficou tudo ajeitado. Então, aí, depois que isso aconteceu, foi que o irmão Aldo pôde vir e dizer para o bispo, que a Santa Avó tinha orientado ele, dado para ele o que era para fazer. Inclusive, como era para levar o corpo dela para o cemitério. E enquanto o bispo fazia o ofício religioso, Jesus, pela última vez, ungiu o corpo da Santa Avó, com o óleo vindo do céu. Isto foi a prova que Jesus deu para todos nós de que a vitória estava garantida. E, portanto, nós consideramos que a vitória da igreja ficou confirmada e o tempo da regeneração foi implantado definitivamente na terra quando a Santa Avó foi para o céu. E isso representou para a igreja uma grande vitória. Por isso nós amamos a Santa Avó Rosa de todo o coração. E também amamos o irmão Aldo. Por que nós amamos ele? Porque 2 dias antes da Santa Avó, o corpo da Santa Avó falecer, a Santa Avó conversou com ele e perguntou para ele, dizendo, eu preciso da sua ajuda, Aldo. Você está disposto a me ajudar? Ele falou, lógico, tio, eu sempre ajudei a senhora. Mas para qualquer coisa que eu precisar, você me ajuda? Ajudo. Não importa o que for. Então, naquela hora que ela fez pela terceira vez a pergunta, Jesus mostrou para ela que ele, quando disse o sim pela terceira vez, ele falou com toda certeza de que a Santa Avó nunca ia pedir para ele algo que ele não pudesse fazer. Ele creu e confiou de todo o coração nela. Foi então naquele momento que os dons que ela possuía foram transferidos para ele, sem ainda a Santa Avó dizer para ele o que ele iria ser. Ele só soube 2 dias depois que o corpo da Santa Avó tombou. Ela estava sendo velada na sede da igreja, na rua Tuiuti, quando de manhã ele estava sentado no carro, pensando em tudo o que estava acontecendo, e a Santa Avó apareceu pela primeira vez para ele. E do lado da Santa Avó estava Maria Santíssima. E a Santa Avó conversou com ele. Então, por esses fatos que aconteceram, nós podemos entender
que a vitória não foi só dela. A vitória também foi dada por ela para o bispo, para a irmã Odete, que depois a irmã Odete continuou pregando de 70 até 2010, mais 40 anos. A irmã Odete continuou pregando. Uns 38, por aí, pastor, 35. Oi. como é que a Santa Vó Rosa foi atropelada? Ela foi atravessar a estrada para ver uma casa que ela queria ver se dava para comprar, para levar a gente, que era mais moço, para passear, passar umas horas lá, agradável, dentro da doutrina e da disciplina, como tem o sítio em Juquitiba. Vocês foram, não foram? Né, irmã Rubi? Eles já foram lá, né? As crianças de Curitiba, sim, mas a Ana Júlia é de Campo Grande, né, Ana Júlia? Sim. Ela não foi Então. dessa vez. Algumas crianças de fora foi, mas ela não. Então, o sítio de Juquitiba é um lugar onde a gente passa no ambiente apostólico, passa dias gostosos lá. Entenderam? Sim. E foi para isso. Aí, quando ela foi atravessar, veio o carro e bateu nela. Ela bateu a cabeça no asfalto e fez uma pequena fratura na caixa do crânio. E aí Jesus aproveitou o momento, não é? Que ele precisava levar ela para o céu para que a igreja pudesse vencer, a Santa Vó pudesse ser vitoriosa. Tem mais uma mãozinha aí, além da Bia. Entendi. Obrigada, pastor. Pastor, Nada. pastor, Qual é? eu sei que não A tem Bia- muito, eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas é que tem uma coisa que eu sempre fico me perguntando de vez em quando. Tem uma lei da Bíblia que é alguma coisa que não pode adorar os outros deuses, além do único Deus do céu. E a gente tem a Santa Vó Rosa e Santo Irmãoado, e é errado? Não, é certo, porque eles fazem parte do exército celestial. Outros deuses, se a gente que fala, é Deus feito pela mão do homem, de barro, de ouro, que antigamente eles usavam muito. A Santa Vó Rosa não é Deus, ela é santa. É diferente. Tipo, eu tava estudando ensino religioso esses dias atrás, que tinha um homem lá, né, o rei que tinha criado uma estátua de ouro, que tinha 3 homens que todo mundo do reino tinha que adorar eles. Daí eles não adoraram, foram jogados na fornalha e saíram vivos porque Deus não deixou o corpo deles queimarem na fornalha. E isso é Isaac, Misaque e Abednego. Eram 3 pessoas que eram amigas de Daniel, do profeta Daniel. E eles eram muito sábios e ajudavam o rei. E o rei gostava deles. Então, as pessoas invejosas pediram para o rei se o rei autorizava eles a construírem um Deus novo. E todo aquele que não adorasse aquela imagem seria jogado na fornalha de fogo ardente para morrer queimado. E quando o rei percebeu a cilada, ele não podia voltar mais atrás. Então mandou jogar os 3 dentro da fornalha, porque eles não adoraram o Deus criado por aqueles homens maus, invejosos. E quando o rei foi olhar, em vez de ver 3, ele via 4, que era um anjo do céu que tinha vindo para guardar os 3. Não era Deus? Era um anjo. É que eu vi a história, não era um anjo, era Deus, Jesus. Não, Jesus ainda não tinha vindo,
Era um anjo. Um anjo enviado por Deus. Todo anjo, a palavra anjo significa enviado de Deus. Tá me entendendo, Bia? Sim. Deus, ele só faz com que o trono dele se aproxime das reuniões mais especiais da igreja, como o batismo, que ele unge a água do tanque, na Santa Comunhão. Deus tem os seus enviados, tanto é que para anunciar o nascimento de Jesus, Deus não foi lá. O milagre foi feito pelo Espírito Santo de Deus, mas quem anunciou para Maria Santíssima foi o anjo Gabriel. Você está me entendendo? Então, nesse caso aqui, quem guardou foi Deus, mas com o enviado dele, um anjo que estava com ele, com os 3 lá dentro do forno. Tanto é que nem a capa dele se queimou. Este é o poder de Deus, que se manifesta através dos anjos. É que muitas vezes tem pessoas que não querem aceitar a fé nos santos como nós aceitamos. Então falam que foi Deus que esteve lá. Mas Deus, na pessoa do anjo que ele mandou. Ele é comandante de um exército. Não foi o que Jesus disse para os seus apóstolos e para aqueles que vieram prender, quando um dos seus seguidores quis ferir o soldado com espada, ele disse: guarda tua espada na bainha, porque se agora eu quisesse, o meu pai enviaria 12 legiões de anjos e ninguém poria a mão em mim. Então, é a prova de que Deus é o comandante dos exércitos. E quando Jesus estava orando no Getsemane, Deus enviou o espírito do profeta Elias e do profeta Moisés para ajudar a Jesus. 2 santos poderosíssimos. Você está entendendo? Entendeu, Bia? Entendi, Ubi. Entendi sim. Tá bom. Aqui, Obrigada, a Lívia. Pode falar, Lívia. Pastor, a Santa Avó foi acidentada aqui na minha cidade. E ela foi levada no hospital aqui da minha cidade. É bem pertinho da minha casa. Que cidade? Você é em... Ai, meu Deus do céu. Salesópolis? Não, é né? Suzano. Suzano. Ah, no hospital aí pertinho? Tá bom. Beleza. É a Santa Casa de Suzano. Que legal. Bom, então... No livro Rainha das Flores. Certo. Então, eu quero que vocês entendam bem que essa data 26 de outubro é muito comemorada pela Igreja, por todos deve ser comemorada, e nós devemos prestar muita gratidão ao nosso Deus e sempre estarmos nos lembrando da manifestação do poder de Deus naqueles dias tão difíceis que a Igreja passou, que foi o dia 26 de outubro que a Santa Avó foi, mas que durante os 4 dias que ela foi velada, que foi a segunda, terça, quarta, e na quinta-feira de manhã foi feito o enterro do corpo dela. Nesses 3 dias foram 3 dias de muita luta pelo céu. E a cada dia a Santa Avó foi vencendo as batalhas e salvou a vida da Igreja. E deu para a Igreja o direito de representar um pedaço do reino do céu aqui na Terra.
foi quando Jesus entregou a Deus o governo da igreja, porque ele já tinha feito tudo o que precisava para garantir a vitória da igreja. Ele tinha organizado a igreja, revelado grande parte da doutrina, da disciplina e formado consolador. E aí coube a Deus, através do Consolador, continuar dirigindo a igreja. E Jesus entregou o governo da igreja para o nosso Deus, e isto representou para a igreja uma grande vitória, uma honra muito grande, que a Santa Vó Rosa nos concedeu. Tá bom? Vocês entenderam bem tudo isso? Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer? Oi? Não, Ninguém? eu liguei o áudio sem querer do telefone. Tá. Tudo certo, pessoal? Ficou tudo certo? Sim. Sim. Entenderam tudo Então. certinho? Então, hoje eu vou pedir uma licença para vocês. Eu posso fazer a oração para encerrar hoje? Vocês deixam? Beleza. Eu deixo. Eu estou muito contente. Tem bastante gente, tem umas 40, né, irmã? Por aí. Rúbia, mais ou menos. Pastor. Tem sim. Oi, Cauã. Pode perguntar. Rubia. O Dudu, ele quer fazer oração, ele pode fazer na próxima aula? Pode. Na Pode. próxima aula vai ser o Dudu que vai fazer. Tá bom, Dudu? Então, pode marcar. Pode marcar aí, viu, irmã Rúbia? Para o Dudu fazer na próxima aula. Tá. Oi, Cauã. Você quer falar? Eu estou muito contente de estar com vocês. E eu Indicadora da evangelização. Eu estou muito feliz de também poder ajudar vocês a entenderem que muitas vezes a mamãe, o papai quer explicar, mas não sabe e não quer mentir para vocês. Então, por isso que às vezes fica difícil. Então, eu expliquei e vai servir para muita coisa, não é? Com Essas certeza. festas que às vezes a gente tem que enfrentar, mas vocês precisam entender o seguinte: eu preciso às vezes enfrentar qualquer coisa, mas por respeito às pessoas que estão me ensinando. E saber até onde eu posso ir e até onde eu não devo ir. A partir da onde eu não devo fazer. Tá bom? Eu vou então orar para a gente encerrar esta live. Pastor, Ah, eu agradeço muito o senhor por ter feito essa Explicação. a explicação dessa aula para as crianças, né? Que, assim como a mãe me pediu, teve mais mães e, com certeza, foi muito bom para as crianças também, né? Principalmente a irmã ali que estava também com dúvidas, serviu para ela e para mim também, para todos nós. Foi maravilhoso, né? De grande aprendizado e foi muito bom. Agradeço muito o senhor, muito mesmo, por sempre estar me ajudando e ajudando, né, todas as minhas crianças e os pais também. Fico muito feliz da gente poder levar isso para os pais. A gente, na verdade, eu cresci sem saber, né? E a maioria das mães aqui também, eu imagino que cresceu também sem saber essas coisas, né? Que significado, tudo. E graças a Deus que a gente tem o senhor e os outros pastores para poder trazer, tirar todas as nossas dúvidas e trazer a palavra certa, o jeito certo de conversar com eles. Muito. Eu fiz porque, às vezes, eu sei que as crianças são influenciadas na escola, porque nós temos professores de todo jeito. Sim. E às vezes eles são influenciados na escola, depois chegam em casa,
eles acreditaram naquilo que o professor falou, e às vezes fica, mãe, mas não Eles pode... acreditam muito nos professores, muito. Eu sei, e faz bem. É mais Por do que isso, faz. por Esse é o isso que eu problema. expliquei. Por isso que eu expliquei que às vezes os professores são obrigados a fazer algumas coisas. E eles precisam entender isso e respeitar o professor, mas também não fazer algo que seja prejudicial para eles. Sim, sim. Saber Tá bom? dizer não também, né, para as coisas erradas. Eu fico tão feliz, pastor, de eu conseguir, através do senhor, tudo, e conseguir trazer todas essas coisas que a gente precisa ensinar para eles, que é uma coisa muito importante. Eu fico muito feliz de conseguir ver isso e passar isso para eles através do senhor. Nossa, agradeço de coração. Agora, então, eu vou orar por todos, viu? Pastor, por todos nós, né? Porque eu também preciso da graça da Santa Avó Rosa. E eu quero agradecer vocês todos que fizeram oração pedindo para a Santa Avó me dar saúde. Todo mundo. Que eu passei por uns pedacinhos bem difíceis, mas venci todos. Me preocupou bastante. Nossa, já tem quase 3 meses. Orar, pastor. Já tenho Cauã quase 3. Quer falar, pastor? Não sei, eles querem falar uma Fala, coisa bem Cauã. rapidinho. Fala, Cauã Vitor. Oi? Cadê o Cauã? Como foi a última batalha? Você não está sem microfone? Cauã? Fala no seu microfone. Tinha acontecido que a igreja tinha ganhado, pastor. Então, a igreja ganhou porque a Santa Avó conseguiu controlar toda a situação. Porque no meio de todos nós, tinha umas pessoas que tinham outras intenções, que não eram corretas. E a Santa Avó conseguiu que aquelas pessoas entendessem e não continuassem procedendo como estava, para que tudo ficasse certo no lugar. Para isso, a Santa Avó precisou usar a irmã Odete para falar com todo mundo. E a voz dela, a palavra que ela dizia, tinha tanto poder que foi acalmando a gente. Que foi o poder da Santa Avó Rosa. Tá bom? Você entendeu agora, Cauã? Por isso que ela deu vitória para a igreja. Porque ela nos deixou merecedor da presença de Deus. Continuar com essa presença. Foi muito importante. Maravilha, né? Fala, Lívia. Rapidinho, meu amor. O pastor vai terminar já. Pastor, em algumas escolas tem Copa do Mundo, assim, por causa que vai ter a Copa do Mundo no mundo todo. Aí eu perguntei assim para minha mãe, mas a igreja não participa de futebol. A igreja não participa, mas você estando na escola e a escola fazendo alguma comemoração, você vai junto com os alunos lá na escola, no pátio, fazer aquela comemoração. Se eles passarem o jogo lá na escola e obrigar todo mundo a sentar no pátio, você fica pensando na Santa Avó e senta lá no pátio, porque você não pode desobedecer. Entendeu? A gente não pode desobedecer. Pastor, então a gente não pode assistir jogos de futebol? Não. O certo não é. Mas se você estiver na escola e a escola for assistir, todo mundo ficar sentado no pátio, você não tem outro lugar para ficar. Você tem que obedecer à professora. Lívia. Tá bom? Tudo bem? Sim, a gente precisa ter sabedoria para não desrespeitar os professores e também não errar diante de Deus. Isso mesmo. Fala, Lívia, você ergueu a mãozinha? Não, tenho numa que é Alexandre, parece. É a Lívia. Oi, Lívia. Lívia. É que assim, Tá a gente não baixo. pode jogar, não, mas
A gente pode colecionar os álbuns? Aí é uma coisa que eu não faria. Porque aí não. Se colecionar álbum de figurinha de futebol é a mesma coisa que participar do jogo. Vai estar participando. De alguma forma. Tá bom? Tá. Bom, eu vou orar agora. Vamos. Santa e querida avó Rosa, santo e querido irmão Aldo. Queremos juntos, todos nós que estamos nessa live, agradecer aos senhores pelas bênçãos que nos deram, não, pela certeza de que pudemos aprender muita coisa, para poder ajudar essas crianças, inclusive todos nós, para podermos ser vitoriosos e estarmos sempre ligados ao céu. Agradecemos muito também a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, nossa Santa Mãe, e ao nosso boníssimo Deus. E neste momento, Santa Avó, eu rogo também a Senhora, ao nosso querido irmão Aldo, que abençoe essa juventude toda da tua igreja, esses que estão nesta live e aqueles outros que não puderam estar, que todos sejam muito abençoados. Guarda-os no teu amor, ajuda-os a entender a vontade do céu, dando sabedoria, discernimento para todos eles. E também para os pais, sabedoria para que possam ensinar os seus filhos. Santa Avó Rosa bendita, que a tua graça, que a graça do Santo Irmão Aldo esteja sempre com todos esses teus filhos, bem como peço que a bênção de Jesus e de Maria Santíssima seja derramada sobre todos. Ó, amados irmãos, recebam, pois, a bênção do nosso Deus, nosso Pai Celestial, de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que esta bênção sempre esteja consigo. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Paz, Senhor. Paz do Senhor. Tchau. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Tchau, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Beijo.